Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do canal A Luz de Satã. E vamos continuar, né? A série Ritos Pesados, que eu venho aí acompanhando com vocês, não é? Então vamos lá resumir de uma vez. Cidade de Cartago, situada aí no norte da África, né? Na África do Norte. Palavra Cartago, do latim, no significado quart adaste, que significa nova cidade, cidade bela. Então, a cidade de Cartago era uma pequena colônia, né? Aí do crescimento, ela vem em prol do crescimento aí dos povos dos fenícios, né? Uma parte pequena dos fenícios aí, quando os fenícios aí descobriram aí essa parte maravilhosa onde era situada a cidade de Cartago, que era uma colônia que vivia entre duas montanhas, né? Que era mais considerada aí, conhecida perto do rio Oronte, né? Um vale no rio Oronte, tá, pessoal? Então, a cidade de Cartago tem aí como documentada a sua origem de nascimento por volta entre os anos 900 e os anos 800 aí A.C, tá? Então, propriamente dito, no ano de 814. A Roma, o início de Roma, já vem logo bem depois, né? Entre o ano 800 e o ano 700 A.C, né? Propriamente dito aí, né? Pelo ano de 753 A.C. Então, digamos aí que entre as duas datas aí, a diferença entre o surgimento tanto do Império de Roma como de Cartago daria aí a sua diferença de 60 para 61 anos aí de diferença, tá? Então, a cidade de Cartago, que era na verdade uma colônia, era um povo muito reservado, era um povo de muito conhecimento. Era um povo que tinha muitas riquezas, com as suas artes, com as suas culturas, principalmente aí tendo a riqueza, o seu artesanato, tendo a riqueza, a sua cultura religiosa e diferente, e os seus tecidos, que são os tecidos a malha fina, né? Eles eram muito aí, né, digamos assim, muito talentosos no quesito artesanal de produzir, de fazer tecidos, né? Então, como naquela época o comércio era muito difícil, os impérios estavam crescendo, como o Império de Alexandria, como o Império de Roma já estava se estendendo muito, o próprio Império Grego, né? Então, Cartago estava crescendo a sua população, os cartaginenses estavam crescendo a sua população, mas precisavam de mais, precisavam de trazer novos recursos. Então, o que os cartaginenses fizeram foi que eles elaboraram a melhor forma que os outros povos faziam, que era justamente construir os seus navios, construir os seus grandes barcos aí, né? Os seus veleiros, os seus navios, né? E resolveram aí, né, peregrinar, desbravar, né, o mar aí em busca de novas culturas,
de novos povos para comercialização e resolveram aí desbravar o Mediterrâneo ao Atlântico, né? Então, um dos fatores que Cartago realmente fizeram com que eles realmente saíssem, né, do seu território para desbravar novos lugares é que ele pagava, a cidade de Cartago pagava muitos impostos altos ao Império de Roma. Então, eles faziam muitos esforços para vender o seu material, para adquirir a sua cultura, a evolução do seu povo, mas pagava grandes tributos né, ao Império de Roma, tá, pessoal? Então, aí fez com que os cartaginenses se revoltassem, já era contra, né, o Império de Roma, já havia o crescimento lá, né, já do Império do Catolicismo, do Império do próprio governo de Roma, aí nas suas ações políticas, tá, pessoal? Então, por volta do ano 614, foi aí originado a famosa Guerras Púnicas, né? As Guerras Púnicas aí, que foi um grande massacre aí, né? Que foi um grande martírio aí, digamos assim, dos grandes lutadores, né? Dos grandes exércitos, dos cavaleiros e dos grandes navegantes também que faziam o seu comércio entre, né, grandes guerreiros e grandes políticos, comerciantes, mercadores. E nisso estavam aí envolvidos o Mediterrâneo, todos os povos do Mediterrâneo rumo à Europa, porque a Europa já estava em grande destaque. Então, o Império de Roma era muito visado pelas suas relações comerciais, que era o seu ponto-chave, a grande província da Sicília, tá? Da região siciliana. Quando vocês veem no mapa o desenho lá, né? Mapa geográfico da Itália, né? Vocês sabem que a Itália tem o desenho de uma bota, né? Ela tem o formato de uma bota e nesse ponto final da bota, né? Existe ali a pequena província, ali o pequeno povoado da Sicília, né? E é por ali que Roma fazia os seus grandes comércios, seus grandes acordos comerciais e tinham aí bastante sucesso, tá? E Roma explorava muito os povos do Mediterrâneo, adquirindo assim, como parte da dívida dos impostos, uma parte do seu terreno e a serventia do povo que vivia naquelas regiões que eles lutaram e conquistaram. Então eles não aceitaram, então houve-se as Guerras Púnicas. Então houve o confronto entre os gregos, os cartaginenses venceram algumas guerras e houve a grande guerra aí entre os fenícios e os romanos sobre a liderança do governador e general da época, o grande general Aníbal, né? Muitos de vocês aí devem ter estudado a história do general Aníbal, tá? E aí, enquanto havia a grande guerras púnicas, Cartago, para se salvar, porque Cartago se especializou muito na arte de ser aí uma grande república marítima. Então, Cartago se especializou muito em fazer grandes navios, né? Grandes navios negreiros aí, grandes embarcações para desbravar os mares, porque o que era mais cansativo, porque demoravam meses, né? Os homens ficavam muito cansados, o exército ficava muito cansado, mas eles preferiam aí desbravar, pôr seu talento todo na navegação do que propriamente na arte da guerra,
mas eram excelentes combatentes também. Então, o Cartago resolveu, né, pegar a parte mais fácil, né, da parte mais suave do Mediterrâneo, digamos assim, para enfrentar aí a colônia da Zâmbia. Então, o confronto de Cartago com a Zâmbia fez com que os cartaginenses perdessem a guerra e voltassem a ser escravo de Roma. Tá certo, pessoal? Então, o que acontece? Todos nas guerras púnicas teve esse problema de aí tomar territórios. Então, para que se diga que o Cipriano de Antioquia e o Cipriano de Cartago eram diferentes, na verdade, para mim é igual, tá? Para mim não há diferença entre o Cipriano de Antioquia e o Cipriano de Cartago, até porque as datas se equivalem muito próximos das outras. No livro do Capa Preta ou do Capa de Aço se relata a data do Cipriano Antioquia de 250. O de Cartago, o bispo de Cartago, se resume na data de 258 a ponto C. É uma diferença de 8 anos, tanto de existência como de jornada. E todos nós sabemos, pela história do Cipriano, que ele era de uma família rica. Ele fazia parte de uma família aí bem intermediária aí, que tinha uma boa relação com a classe monárquica, né? Com a classe aí das grandes famílias que tinham boas relações aí comerciais. Então era muito normal que pessoas com condições, né, pessoas de famílias ricas, em busca de conhecimento, em busca de melhora dos seus povos, da sua cultura, peregrinasse por outros territórios a fim de fazer alianças. Então, você me pergunta, Joey, qual é a diferença do Cipriano de Cartago para o Cipriano de Antioquia? É a mesma resposta. Nenhuma, tá? Os dois são a mesma coisa. Tanto na relação histórica, como eu coloquei para vocês, quanto na relação de passagem de vida. Quer ver? Ó, após o término da guerra, o Cipriano de Cartago, ele era considerado fiel à igreja, ele se rendeu à igreja devido ao seu povo ser vencido. Mas, devido à resistência ainda dos fenícios, foi Cipriano aí condenado ainda a ajudar os seus cartagenos, né, o seu povo, e foi condenado por Roma, foi punido por lutar a favor ainda dos fenícios, e teve o fim, que foi o quê? A decapitação e o esquartejamento, né? Então ele morreu de forma trágica, mesmo se tornando o bispo de Roma, mesmo se tornando aí, né, um subserviente de Roma. E nós sabemos que o Cipriano de Antioquia, devido à sua recusa ao seguir aí as suas artes negras, devido se recusar a sua magia não ter funcionado, a sua feitiçaria não ter funcionado com a menina Justina, com a Justina, então ele se rebelou, voltou-se contra as suas artes, né, da sua cultura, e aí se converteu, segundo o livro aí, ao cristianismo aí, e foi jogado no caldeirão, né, de óleo fervente, e após isso ele não ter sido morto, né, ele sobreviver ao caldo
de óleo fervente, ele também foi executado por Roma com a mesma forma de decapitação e esquartejamento em 59 partes do corpo. Então, nesse quesito histórico e também no quesito da jornada peregrina das regiões onde os dois nasceram, para mim os dois são a mesma coisa, tá certo, gente? Ah, mas a igreja fala que é diferente. A igreja fala que é diferente para o seu argumento, né, prevalecer, para desassociar a igreja do ocultismo, para desassociar a igreja aí que fazia também as práticas aí de feitiçaria. Então, a igreja católica, para deixar o seu nome limpo, né, para poder aí manter os fiéis aí da igreja, fizeram essa montagem aí um pouco diferente para convencer que havia dois Ciprianos, tá? Mas para mim os dois são a mesma coisa, tá certo, gente? São a mesma coisa. Bom, pessoal, outra coisa que eu quero falar aqui, antes de terminar o vídeo, sobre as conjurações de feitiços que aí são feitas aí para que você desperte a maldição. Então, eu quero falar aqui das palavras importantes que vocês usam, tá? Nesse vídeo não vai dar para me falar da cabra preta milagrosa, mas eu sei que muitos de vocês usam ela, tá? Usam ela para fazer aí principalmente a amarração amorosa. No outro vídeo eu vou explicar alguns detalhes para que vocês entendam, tá? Mas eu sei que todas as orações que vocês fazem, todas as invocações de Cipriano e todas as amarrações que estão no livro tem como final 3, 4 palavras aí fundamentais para despertar esta maldição. Primeiro eu quero falar uma delas, que é a palavra cabra-brás, ou cabra-brás, como vocês gostam de dizer. Primeiro, essa é uma palavra que foi criada pelo próprio Cipriano aí no quesito de feitiço para se abrir. Então, quero dar uma explicação. A palavra caba ou cabra é referente a uma força, tá? Referente a uma força animal, uma força medieval de um espírito de feitiço. Por exemplo, caba se refere a cabra, né? Porque era normal fazer ritos em nome de cabras, ou de cabra preta, ou de bode, que era considerado como animais sagrados. Então era considerado como, né, animais sagrados. Então a cabra vem de cabra, que significa cabra preta, e que se denomina, se refere diretamente ao espírito, tá, gente? Ao espírito evocado. E o brás vem de abrir-se, abrir-se-ar, abrir-se as portas no ar. Então tudo que você fala abracadabras. Então você está falando abra, você está dizendo você está dizendo ao espírito da conjuração, e quando você diz o brás, a palavra brás, você está dizendo que se abram-se as portas, que venham com as portas abertas. Então é isso. Quando você diz cabra-brás, então você diz cabra preta, venha-se, abram-se as portas para você. É isso que você diz. Outra palavra que vocês usam muito, a palavra Ferrabrás. Quem é Ferrabrás? Era um cavaleiro sarraceno, tá? Um cavaleiro aí, um gigante que enfrentou aí os povos pagãos,
que enfrentou a igreja, mas foi vencido. E por ser vencido, ele se converteu ao cristianismo e se declarou derrotado e se declarou vencido, derrotado, vencido pela igreja, tá? Outra palavra que vocês usam, Caifás. Caifás quem era? O sumo sacerdote, que julgava, decretava a morte daqueles que se diziam filho de Deus, tá? Então, esse aí era um dos maiores inimigos aí da parte dos discípulos e era o maior inimigo daqueles que se diziam filho de Deus naquela época, tá, gente? E muitas das orações, a Caba Preta tem como referência criada, tá, pela Igreja Católica aí a palavra Satanás, porque Satanás não se refere a nenhum demônio, a nenhum espírito, tá? A palavra Satanás tem o termo apenas com o significado de cultura como acusador e inimigo. Então, quando você faz uma conjuração dessa, forte, pesada e perigosa, e cita uma dessas três, ou cita essas quatro, é como se você estivesse dizendo, não sei o que, maçã alborosa, cabra abraça. Você está dizendo primeiro, cabra, abra-se as portas para você. Pode vir, abre-se as portas no ar. Então, sai ali o espírito. Quando você diz ferrabras, então você já diz que você está com toda a força para enfrentar, para guerrear, mas já está se declarando derrotado naquele momento e você se transforma em uma pessoa que irá se converter ao cristianismo. Você irá se converter a um outro tipo de magia. Quando você se refere a Caifás, então você já diz para o espírito que você vai julgá-lo, dependendo da forma como ele agir ao seu pedido. E quando você finaliza com a palavra Satanás, você diz que está afirmando aquilo que você está invocando ser um acusador, ser um inimigo, ser o seu adversário. Então, de uma forma inconsciente, de uma forma sem maldade, você está dizendo para o espírito que você está invocando. Olha, eu estou te chamando, estou abrindo as portas para você, mas depois que eu fizer isso, eu vou me converter, vou te abandonar e declaro que você é meu inimigo. Então você está fazendo uma magia reversa, você está decretando uma magia reversa para que ela se volte contra você mesmo. Você está entendendo? Você está fazendo com que ela se volte para você mesmo, tá? Então, era isso que eu queria falar. O vídeo já está muito grande, já está muito estendido. E no próximo vídeo eu vou encerrar de uma vez esse assunto, explicando justamente sobre a Caba Preta e já contando o que aconteceu comigo. E vou fazer só mais um vídeo agora, né? Eu acho que é o 4º vídeo. E vou fazer mais um encerrando aí para ensinar a vocês como ficar livre dessa maldição aí, sobre a orientação que Satã me deu quando eu pedi ele uma orientação para que eu pudesse arrumar uma forma segura para que eu pudesse ajudar a todos vocês, tá certo? Então, um abraço, tudo de bom e continue acompanhando, se inscreva no canal e juntos vamos conseguir vencer essa batalha que você está enfrentando e você vai ficar livre dessa maldição. Satã vos abençoe e vos guarde hoje e sempre etano.